Os seus escritos inspiraram importantes movimentos revolucionários do século XX, culminando na ascensão de líderes autoritários como Joseph Stalin e Mao Zedong. Ele viveu uma existência marcada pela pobreza e anonimato, contentando-se em deixar que outros recebessem o reconhecimento pelos seus feitos. Afinal, ele era ciente de que as suas ideias não seriam concretizadas em vida. Mesmo assim, hoje ele é lembrado como o pai do comunismo, muito embora a versão que emergiu na União Soviética e na China tenha pouco a ver com aquilo que ele tinha imaginado. Então, na biografia desta semana, exploramos a vida de Karl Marx. Karl Marx nasceu a 5 de maio de 1818, na histórica cidade alemã de Trèveris. Ele era proveniente de uma família da classe média alta. Seu pai, Heinrich, era um advogado bem-sucedido. Já a mãe de Karl, Henrietta, pertencia a uma rica família holandesa. E vale destacar que, embora fossem judeus, Heinrich converteu-se ao cristianismo um ano antes do nascimento do filho para evitar as severas leis impostas aos judeus. Karl era o terceiro entre 9 filhos e tornou-se o mais velho após a morte do seu irmão, Moritz, em 1919. Desde pequeno, Karl era uma criança dinâmica e frequentemente se metia em problemas. Ele recebeu educação em casa pelo pai até aos 12 anos, altura em que ingressou numa escola secundária. O diretor da escola, Hugo Wittenberg, ficou imediatamente impressionado com o jovem curioso e ajudou a desenvolver as suas primeiras ideias filosóficas. Wittenberg ensinava conceitos liberais aos alunos e contava com jovens humanistas liberais como professores. Isso fez com que a escola adquirisse uma reputação como um centro de ideologias consideradas perigosas. Então, em 1832, Wittenberg foi colocado sob vigilância das autoridades e a escola foi revistada à procura de materiais subversivos. Marx completou os estudos aos 17 anos e em seguida prosseguiu na Universidade de Bonn, onde se inscreveu para estudar Direito em outubro de 1835. Ele considerou o trabalho exigido no primeiro semestre bastante desafiante, e no início de 1836 reduziu a frequência para meio período. Ele passava grande parte das noites em bares locais e frequentemente acordava no dia seguinte com ressacas que prejudicavam sua concentração nos estudos. Numa ocasião chegou até mesmo a ser detido por perturbação pública. Após um ano perdido na Universidade de Bonn, o pai dele decidiu intervir. Ele transferiu seu filho rebelde para a Universidade de Berlim e exigiu que ele levasse os estudos mais a sério. Mas antes dele ir, no verão anterior à transferência para Berlim, Karl Marx regressou à sua casa. Foi nesse período que iniciou um romance com uma jovem chamada Jenny von Westphalen, que ele conhecia desde criança. Em outubro pediu-a em casamento e ambos ficaram noivos. A mudança para Berlim encorajou Marx a dedicar-se mais seriamente aos seus estudos. Desse modo ele trocou as saídas noturnas pela participação ativa em diversas sociedades filosóficas. Ele ficou intrigado pelas ideias do filósofo alemão, Hegel, por isso os conceitos dele foram abordados em diversos ensaios e tratados que ele começou a desenvolver. E foi graças a isso que ele ganhou uma reputação de estrela acadêmica brilhante. No entanto, essa trajetória foi interrompida em maio de 1838 com a morte do seu pai, com isso deixando-o profundamente abalado. O seu pai era o responsável pelo seu sustento financeiro, e a súbita ausência desse apoio trouxe sérias dificuldades econômicas. Esta situação preocupou de forma imensa os Westphalen, que temiam que Karl não conseguisse sustentar a filha como noiva. Contudo, o jovem casal manteve o seu relacionamento vivo, apesar da distância. Após a morte do pai, Marx decidiu redirecionar os seus estudos do direito para a filosofia. O seu objetivo era concluir o curso com distinção e posteriormente conseguir um cargo universitário como professor de filosofia. Para ajudar a custear os seus estudos, começou a procurar trabalho como jornalista. Então, ele conseguiu um lugar no jornal mais controverso da região, o Rheinland News. Em outubro de 1842, Karl Marx assumiu o cargo de editor-chefe do jornal. Foi através deste veículo que ele começou a escrever sobre comunismo e as possíveis formas de um governo comunista. Contudo, ao criticar abertamente o czar russo Nicolau I, ele ultrapassou um limite perigoso.
As autoridades prussianas intervieram e encerraram o jornal. Marx tornou-se assim um jornalista sem emprego, mas isso não impediu os seus planos. Ele e Jenny casaram-se em 19 de junho de 1843 numa cerimônia realizada numa igreja protestante, na presença de familiares de ambos os lados. Mesmo assim, alguns membros da família Westphalen comentaram que Jenny estava abaixo da sua posição social ao casar-se com ele. Nisso, eles mudaram para a casa da mãe de Jenny, onde viviam do seu sustento dela, enquanto Marx tentava recomeçar a sua carreira como escritor. Marx encontrou trabalho como redator para uma publicação chamada Deut, que era direcionada aos esquerdistas de extrema da Renânia. Esse jornal foi fundado por Arnold Ruge, um socialista alemão residente em Paris. Desse modo, em outubro de 1843, Marx e sua esposa mudaram para Paris e hospedaram-se com Arnold e sua mulher. No ano seguinte nasceu Charles, o primeiro filho do casal, com isso tornando as condições habitacionais muito apertadas. E foi por isso que eles se mudaram para um apartamento próprio além das publicações do jornal. Marx colaborou com Arnold na elaboração de 2 tratados bastante controversos. O segundo intitulado A Questão Judaica. E embora escrito por alguém de ascendência judaica como ele, com certeza parecia ter uma conotação antissemita. Além disso, abordava pela primeira vez a temática do proletariado, que eram os revolucionários da classe trabalhadora, libertando-os das amarras religiosas e culturais para unir as massas. Logo depois, ele deixou Arnold para procurar emprego no jornal On Devient Question, em Paris, que visava alcançar os alemães residentes na França. Este jornal contava com apoio da Liga dos Justos, formada por imigrantes alemães defensores de um sistema comunista baseado na igualdade econômica entre todos. Bom, durante esse período profissional, ele conheceu Friedrich Engels, com quem formou uma aliança significativa. Os 2 homens rapidamente alinharam suas ideias, convergindo para o que ficou conhecido como marxismo clássico. Marx encontrou inspiração num relatório escrito por Engels, intitulado As Condições da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Ele estava mais convicto do que nunca de que a classe operária acabaria se revoltando contra os seus opressores. E o interessante era que Engels era proveniente de uma família muito rica, por isso apoiou financeiramente Marx ao longo dos anos. Em tudo, até mesmo comprando pão. Contudo, as ideias revolucionárias que Marx defendia em seus escritos logo atraíram a atenção das autoridades prussianas, que o pressionaram a deixar a França. O Ministério do Interior fechou as fronteiras e concedeu-lhe 24 horas para abandonar o país. Por isso, ele decidiu mudar-se para Bruxelas, na Bélgica. Bom, a Bélgica era um país caracterizado pelo liberalismo e pela liberdade de pensamento, tornando-se assim uma escolha natural para as filosofias esquerdistas de Karl Marx. Pouco tempo após estabelecer-se em Bruxelas, Jane engravidou do segundo filho do casal. Na Alemanha, a sogra de Marx expressou preocupação com a possibilidade de sua filha não conseguir lidar com o estresse de iniciar uma nova vida com uma criança pequena e outra a caminho. Ela enviou sua empregada, Helen, para se mudar para Bruxelas e ajudar a lidar com essa situação. A partir desse momento, Helen tornou-se uma residente permanente na casa dos Marx, principalmente depois que surgiram boatos de que ela teria tido um filho com ele, Frederic. No entanto, o governo prussiano estava exercendo pressão sobre os belgas para que o expulsassem. Como consequência, ele enfrentou atrasos frustrantes nos seus esforços para conseguir residência permanente. Para conseguir, teve que prometer não se envolver nas questões políticas locais ou defender suas opiniões políticas. Mesmo assim, logo começou a encontrar formas de disseminar suas ideias. Em 1847, publicou um tratado intitulado A Pobreza da Filosofia, no qual contestava um trabalho anterior do esquerdista francês Pierre Joseph, chamado A Filosofia da Pobreza. E de fato, foi isso que serviu como trampolim para a obra mais notável e famosa de Marx, o Manifesto Comunista. Para adquirir experiência direta sobre as condições da classe trabalhadora, ele viajou até Inglaterra em 1845, junto de Friedrich Engels. Visitaram fábricas e favelas, testemunhando as horríveis condições laborais e ainda piores condições de vida. Após 6 semanas na Inglaterra, Marx regressou a Bruxelas completamente preparado para criar sua obra-prima. 2 semanas depois, o panfleto de 30 páginas estava pronto para impressão.
O Manifesto Comunista foi publicado em 21 de fevereiro de 1848. Esse documento afirmava que a burguesia era seu próprio coveiro e que seus trabalhadores explorados iriam se levantar contra eles. Pouco após a publicação do manifesto, deflagrou-se a Segunda Revolta Francesa. Então, o antigo regime foi derrubado e instaurado um governo democrático. Daí, de regresso à Bélgica, Marx foi detido por atividade subversiva. Ao ser libertado, decidiu partir rumo a uma França renovada e livre. A mudança da família Marx foi facilitada por uma herança tardia recebida do patrimônio do pai dele. No entanto, grande parte desse dinheiro foi investido na criação de outro jornal chamado O Novo Jornal Renano, onde Engels colaborava no jornal, trazendo as últimas notícias sobre os acontecimentos europeus. Logo após instalar-se na França, Marx integrou-se à Liga Comunista, formada por membros do Clube Jacobino, que tinham como intuito impedir um novo fortalecimento da aristocracia. Os métodos que utilizou foram tão severos que esse período ficou conhecido como Reinado do Terror. As autoridades francesas viam a Liga Comunista como uma reedição do Clube Jacobino, apenas com um nome diferente. Isso resultou em um intenso escrutínio oficial e Marx foi detido várias vezes. Mas, inicialmente, a polícia não conseguiu estabelecer uma ligação direta dele com atividades subversivas, e por isso não houve acusações contra ele. Contudo, a situação mudou quando o rei prussiano Frederico Guilherme IV decidiu pessoalmente eliminar todos os movimentos de esquerda no seu reino. Rapidamente, sua atenção voltou-se para o jornal esquerdista de Paris, dirigido por Karl Marx. Desse modo, pela segunda vez na vida dele, ele foi expulso da França. E foi justo quando o governo estava investindo todos os seus recursos financeiros no jornal. Bom, com o encerramento da publicação, ele ficou sem nada. Ele tinha apenas dinheiro suficiente para deixar a França. Por isso, foi forçado a ir a uma casa de penhores para garantir a prata da família. Foi então que recebeu apoio de alguns socialistas alemães que ajudaram a arrecadar fundos para restabelecê-lo. Contudo, essa ajuda revelou-se problemática. Os benfeitores apresentaram Marx como alguém em condição extremamente precária e desmoralizada, fazendo com que ele se tornasse alvo de zombarias ao retornar. Marx não aceitou bem essa recepção. Defendeu que as maiores dificuldades financeiras eram preferíveis à humilhação pública. Em junho de 1849, a família Marx, composta por 4 membros, mudou-se novamente, desta vez para Londres, Inglaterra. Esta foi sua última mudança antes dos conhecidos desafios enfrentados pelos alemães durante o resto das suas vidas entre os ingleses. Pouco depois da chegada a Londres, a Liga Comunista Francesa, que havia sido dissolvida, foi reestabelecida na cidade. Os líderes dos movimentos desejavam incitar uma revolta imediata das classes trabalhadoras londrinas, na esperança que ela se espalhasse pelo continente europeu afora. Marx considerava essas ambições irrealistas e rotulou os líderes da Liga Comunista como sonhadores sem base na realidade. Ele tinha uma convicção firme de que a queda aconteceria, mas acreditava que o processo teria de ser gradual. Ele não se importava se a revolução não ocorresse durante a sua vida, afinal estava satisfeito por semear as ideias que algum dia germinariam. E de fato, no final, a primeira revolução comunista só teve lugar 68 anos depois, em Londres, enquanto Marx focou-se na promoção de reformas em menor escala. Marx defendia os direitos dos desfavorecidos, assim como o direito ao voto e a liberdade de expressão. Nos primeiros meses em Londres, a família Marx fazia parte dos pobres da cidade, sobrevivendo apenas com o apoio financeiro de Friedrich Engels. A pressão financeira diminuiu em 1851, quando Marx conseguiu um emprego como correspondente europeu para o The New York Daily Tribune, começando então a traduzir os artigos que escrevia. Rapidamente, Karl aprendeu inglês por conta própria e passou a fazer as suas próprias traduções. Naquela época, o New York Daily Tribune era o jornal mais popular nos Estados Unidos. Eles pagavam-lhe 200 libras por ano para redigir 2 artigos semanais. Contudo, mesmo assim nunca era suficiente, e a família enfrentava dificuldades para sobreviver. Em 1852, Marx estava preocupado com os acontecimentos do outro lado do Canal da Mancha.
pois foi quando eclodiu a Segunda Revolução Francesa e um novo Napoleão, sobrinho do primeiro, ascendeu ao poder como novo imperador. Marx sentiu-se frustrado ao ver os trabalhadores franceses permitirem que outro ditador os dominasse. Por isso, ele escreveu um livro intitulado O 18º Brumário de Luís Napoleão, onde zombava do novo imperador. Nesse trabalho, ele responsabilizou tanto a classe trabalhadora francesa pela submissão ao ditador, quanto todo o proletariado por acreditar nas promessas de Napoleão de manter as massas sob controle. Ele resumiu aquela situação dizendo: a luta parece estar resolvida de tal maneira que todas as classes igualmente impotentes e igualmente distantes caem de joelhos diante do fuzil. Como correspondente do New York Daily Tribune, Marx encontrava-se numa posição única para oferecer uma perspectiva externa sobre a Guerra Civil Americana. Ele previu que a eleição de Abraham Lincoln resultaria na Guerra Civil e que essa guerra teria um grande impacto na economia britânica, muito devido à dependência do setor têxtil nas exportações de algodão do sul dos Estados Unidos. E de fato, ele estava correto em ambas as previsões. Com a desaceleração das trocas comerciais, conhecida como fome de algodão, muitos operários das fábricas britânicas perderam os seus empregos, levando o governo britânico a fornecer auxílio financeiro à causa confederada. Marx foi rápido em destacar a hipocrisia da Grã-Bretanha, que havia abolido a escravidão, mas agora apoiava estados sulistas escravocratas para proteger sua própria economia. Os artigos de Marx foram publicados no Tribune sem qualquer controvérsia, até que o jornal alterou a sua posição abolicionista, passando a exigir o término imediato das hostilidades. Agora os textos deveriam ter um tom neutro. E essa mudança foi um golpe para Marx, que, disposto a abrir mão dos seus princípios, decidiu resignar-se. Desse modo, mais uma vez, Karl Marx encontrava-se sem emprego. O momento era particularmente difícil, pois as pressões financeiras já eram intensas antes mesmo da sua saída do jornal. Adicionalmente, Jane estava doente devido a um surto de varíola. Sem ninguém a quem recorrer, Marx recorreu a Friedrich Engels, em busca de apoio. Contudo, Engels estava a lidar com o luto pela morte recente da sua esposa, e não recebeu bem o pedido de ajuda de seu amigo. Então, após 3 dias a ponderar sobre o assunto, Engels enviou uma resposta dizendo: devido ao meu próprio problema pessoal eu não pude responder essa carta antes. Ao invés de me confortar como os meus outros amigos, você vem a me pedir ajuda? Marx ficou surpreendido e desolado por ter ofendido inadvertidamente Engels. E por isso rapidamente respondeu à carta dele, revelando quão desesperadora era a sua situação. Ele escreveu: a minha esposa e os meus filhos podem testemunhar que, quando recebi a sua carta, eu fiquei muito perturbado pela morte de sua esposa. Eu não sabia que ela tinha morrido. Mas, quando lhe escrevi à noite foi sob a influência de uma situação extremamente angustiante. Eu tinha em casa um proprietário cobrando o aluguel, e o açougueiro já estava protestando meus cheques. Faltava carvão e comida, e a pequena Jane estava na cama doente. E nessas circunstâncias, só pude pensar em meu único amigo. Bom, depois dessa carta, os 2 homens rapidamente reconciliaram-se, e Engels voltou a prestar apoio financeiro à família Marx. No entanto, pouco tempo depois, Marx enfrentou uma nova crise. Pois, enquanto a saúde da sua esposa melhorava, ele começou também a sentir-se mal. Surgiram feridas pelo corpo que causavam grande dor e desconforto, principalmente durante os momentos em que trabalhava na sua última obra, Das Kapital. Esse livro foi publicado em Berlim, em 1867, e nele Marx destacou o conceito de mais-valia do trabalho e como as máquinas afetariam o trabalho humano. Essa obra seria a principal síntese das suas ideias políticas. Ele dedicou muitas horas à sua redação nas salas de leitura do Museu Britânico em Londres. As áreas de arquivo e biblioteca que atualmente constituem a Biblioteca Britânica. Foi nesse local que Marx escreveu centenas de páginas com anotações sobre diversas questões relacionadas às relações entre classes sociais e temas afins. O resultado foi uma obra em 3 volumes, publicada gradualmente ao longo de várias décadas e intitulada Das Kapital, ou em tradução livre, O Capital. Essa era uma crítica da economia política. O seu primeiro volume saiu em 1867 e já era extenso por si só,
com cerca de 500 a 600 páginas na maioria das edições contemporâneas. Contudo, mesmo com o sucesso desses textos, ainda assim ele não trouxe estabilidade financeira para uma família constantemente em dificuldades. Inclusive, a mãe de Marques expressou um comentário importante numa ocasião. Se ao menos Marques tivesse conseguido publicar o Capital ao invés de apenas escrever sobre ele. Pois é, mesmo com o sucesso da publicação, ele não estava ganhando nada. Pois a princípio ele não publicou um livro, e sim textos. Desse modo, quando Laura, filha de Marques, ficou noiva de um estudante de medicina sem recursos, chamado Paul de Fogg, seu pai protetor tentou salvá-la do mesmo erro cometido pela mãe, ao casar-se com alguém despreparado para cuidar dela. Ele opôs-se veementemente ao casamento até conseguir garantias de que o jovem seria capaz de sustentar financeiramente sua filha. Em 1869, Marques estava ativamente envolvido como representante de uma organização chamada Associação Internacional dos Trabalhadores, que tinha como objetivo unir o movimento comunista sob um único ideal. No ano seguinte, a França declarou guerra à Alemanha, o que gerou divisões entre os membros da associação. Alguns apoiavam a guerra enquanto outros se opunham. Marques desejava fervorosamente que a Alemanha conseguisse vencer os franceses, acreditando que tal vitória contribuiria para o renascimento do socialismo na França após a queda de Napoleão. Num terceiro momento, uma aliança de trabalhadores internacionais e cidadãos franceses uniu-se para tomar o controle de Paris. E, após 2 meses de luta, foram derrotados pelas autoridades francesas. Durante esse breve período, Marques presenciou a manifestação da sua revolta proletária, e a sua destruição pelo poder estabelecido convenceu-o de que a classe trabalhadora não poderia simplesmente apoderar-se de uma estrutura estatal existente e utilizá-la para os seus próprios fins. Portanto, para garantir uma tomada de poder eficaz, Marques defendeu que era necessário haver uma infraestrutura preparada para substituir a anterior. Nos últimos 10 anos da sua vida, Karl Marx enfrentou problemas de saúde e várias dificuldades financeiras. Nesse tempo, produziu apenas uma obra significativa em que comentou sobre o que designou como ditadura do proletariado. Ele expressou a sua convicção de que as massas tinham de unir-se na revolução futura, sem permitir o surgimento de um líder autoritário. Infelizmente, foi isso mesmo que ocorreu em várias revoluções comunistas do século XX. Que é algo que você pode ver um pouco mais em um vídeo que fizemos sobre Stalin. Enfim, em 2 de dezembro de 1881, Jenny, sua companheira ao longo da vida, faleceu após meses. Ela estava sofrendo com dores intensas devido a um câncer no fígado. As suas últimas palavras ao telefone foram reconfortantes, mostrando que ela estava aliviada por finalmente deixar para trás a dor. Depois da morte de Jenny, Marques caiu numa profunda depressão. Mas, com o apoio do seu amigo Friedrich Engels, ele decidiu fazer uma pausa em Argel, e retornou à Inglaterra após 2 meses, que foi quando ele começou lentamente a recuperar-se. Contudo, logo sofreu outro golpe com a morte da sua filha Jenny Caroline, devido ao câncer na bexiga aos 38 anos. Com as perdas das suas 2 filhas, Marques perdeu completamente a vontade de viver. Ele até resistiu durante mais 2 meses, atormentado pela tristeza e vivendo na pobreza. Desse modo, o seu fim chegou em 14 de março de 1883, quando sucumbiu à combinação de bronquite e pleurisia. Mas, mesmo que embora ele tenha partido deste mundo, as suas ideias perduraram e tiveram um enorme impacto no século seguinte, como podemos ver no vídeo que acabamos de fazer sobre Joseph Stalin. Enfim, espero que tenham gostado, e se sim, não esqueçam de curtir e comentar aqui embaixo, para que possamos trazer mais vídeos como esse. Um forte abraço e fiquem com Deus, valeu!